Graça e paz, querido irmão, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui mais uma vez conosco, no nosso canal Movidos por Missões. Um canal que foi criado para pregar a palavra de Deus, para a propagação desta palavra e para a propagação da causa missionária. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aí abaixo há um linkzinho, se inscreva, ative o sininho, para que você possa receber as notificações do YouTube quando eu postar algum vídeo novo. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e você é muito bem-vindo aqui em nosso canal. Compartilhe, dê o seu like, poste os seus comentários, porque isso é de extrema relevância para o nosso canal. Mais uma vez, Deus te abençoe profundamente. Vamos continuar aqui a nossa EBD, nós estamos estudando essa revistinha aqui, ó. Ela é intitulada Mensageiros de Deus em Tempos de Crise e de Restauração, Profetas Menores. Estamos estudando sobre os profetas menores. Tempos de crise, sim, tempos de crise. Em tempos de crise, Deus sempre quer nos restaurar. A profecia, a palavra de Deus nunca vem para nos condenar, a menos que não nos arrependamos. Ora, é de extrema relevância, logo a priori, invocar aquele que é o mestre dos mestres, sabe? Eu estava conversando com uma pessoa no telefone e ela estava me falando da sua dificuldade em ler as Escrituras. Eu disse, minha querida, quando abrimos as Escrituras, ela não é um livro qualquer, ela é algo que se processa para um mundo metafísico, né, que vai além do mundo físico, é algo transcendente, é algo que vem de Deus, dos céus para a terra. Então há uma necessidade de invocarmos aquele que é o mestre das Escrituras, aquele que ensina, que não é o apóstolo, que não é o pastor, que não é o evangelista, mas o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a aplicar a palavra, lecionar a palavra, é o Espírito Santo. Então, desde já eu quero clamar o Espírito Santo sobre essa aula para que nós venhamos ser edificados e para que o seu entendimento e o meu entendimento também se abra neste momento e nesta hora. Nós estamos estudando aqui o profeta menor Miqueias, ok? Miqueias, mais conhecido como o defensor dos pobres. Nós já falamos aí na primeira aula, né? Nós dividimos esses profetas em duas aulas. Não assista a segunda aula sem assistir a primeira, porque você vai ter subtração de conteúdos e talvez você não entenda aquilo que está sendo abordado no momento, tá? Então, nós já falamos na primeira aula sobre os subsídios diários, né, que nós deixamos aí para que você venha a ler de segunda a sexta-feira, para que você possa ver aí o pano de fundo do que se processava ali em Israel naquele momento, se bem que Miqueias profetizou tanto para o reino norte, que foi para o cativeiro, que teve 20 reis, tanto para o reino sul, também, que teve 20 reis, e também foi para o cativeiro. Aí nós falamos sobre a palavra introdutória, a divisão do livro, a mensagem de protesto, a peculiaridade do livro de Miqueias, e aí nós falamos que de todas as denúncias que Miqueias estava fazendo ali, esta com certeza parecia ser a pior. Os juízes, em 1750 anos atrás, vendiam as sentenças e deixavam os pobres à míngua. As pessoas que buscavam o direito não viam o direito, né? Os sacerdotes ensinavam por interesse, né? Interesse monetário, retirar aí a lã das ovelhas, e os profetas também, por acreditar que o Senhor estava com eles incondicionalmente e que por assim nenhum mal sobreviria sobre eles, né? Eles faziam adivinhações em troca de dinheiro. Está aí em Miqueias capítulo 3, versículo de número 11. Certamente o Senhor vê
todo o processo e ver com tristeza todo esse processo quando o pobre vai buscar os seus direitos e não os tem, né? Agora nós vamos aqui ver a política de Israel. A política de boa vizinhança adotada pelo rei vigente Acais, o rei Acais nessa época. Miqueias também convém ressaltar que era contemporâneo de outros profetas ali. Amós, né? Isaías e Oséias, todos foram contemporâneos, tá? Então a política ali do rei Acais era justamente a política da boa vizinhança em relação à Assíria. Denunciou sua total falta de confiança em Deus. Por quê? Porque ele temia que a Assíria ali viesse a fazer guerra contra eles e ali derrotá-los. Então o que ele fez? Ele teve uma relação próxima de aliança ali com a Assíria, assim demonstrando uma total falta de confiança em Deus. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 4, que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, ou seja, confiar no nosso próprio entendimento. Outro profeta maior diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço forte, mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E aqui Acais não confiava em Deus, e aí ele colocou ali a sua total falta de confiança ao fazer uma aliança com o rei da Síria, temendo ser derrotado, desculpe, por esse terrível inimigo. O rei Acais profanou o altar do Senhor, colocando-o em segundo plano. O altar foi trocado. Quando o rei Acais se encontrou com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, ele observou ali um altar, né? Um altar, e enviou um modelo. O modelo deste altar ali, uma maquete idêntica, e ele enviou a Urias para que Urias, que era o sacerdote, fizesse exatamente o mesmo modelo ali em Israel. E quando o rei voltou de viagem, ele já encontrou este altar ali, segundo o modelo que ele havia enviado, e à vista disso Acais ordenou que todos os sacrifícios passariam a ser feitos ali naquele novo altar, ali profanando o altar do Senhor, né? O altar foi trocado. Essa referência aí você vê em 2 Reis, capítulo 16, os versículos 10 a 16. Então, o foco que o profeta Miqueias tinha era a lei do Senhor. Assim como a lei tinha sido dada lá no monte para Moisés, né? O Decálogo, hoje modernamente chamado de os 10 Mandamentos, ali duas palavras gregas, deca, 10 e logos, palavra, né? 10 palavras, e aí hoje modernamente chamado de os 10 Mandamentos. E aí no Novo Testamento Jesus disse que não veio revogar a lei, mas veio cumprir a lei, e o mandamento se cumpre em amar a Deus de todo o seu coração, força e razão, e ao próximo como a ti mesmo. Então Moisés ali, ele imprimiu essa lei nos israelitas, e o Senhor Jesus veio cumprir esta lei. E aqui Miqueias tinha a lei do Senhor como referencial da sua mensagem profética. Então não adiantava nada o povo praticar a religião, oferecer cultos, aí como diz em Miqueias 6, 6 e 7. Vamos ver aí o que diz Miqueias 6, 6 e 7. Vamos ver o que diz aí a palavra. Como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão e do fruto do meu corpo, por causa do pecado que cometi? Olha aí, não adianta nada você praticar a religião, oferecer cultos
Ele esperava ali que as pessoas temessem a Deus, que se desviassem do mal, que se consertassem. Sim, se consertassem. Miqueias conhecia bem a situação daquele povo, conhecia bem a situação daquela nação, conhecia bem a transgressão de todos eles, dos sacerdotes, dos juízes, dos pastores, né, a corrupção religiosa, né? E ali ele anuncia a sua profecia por um motivo, para visar trazer aquele povo Israel de volta à comunhão com o Altíssimo, né? E ali ele simplesmente começa a requerer do povo um arrependimento, um abandono, ou aquele povo ali passaria por cativeiros. E de fato o povo não se arrependeu, eles simplesmente passaram por 2 cativeiros. Aí a parte de Samaria passou pelo cativeiro assírio e Babilônia aí foi quem levou o Judá para o cativeiro, né? Tanto o reino norte, quanto que tinha a capital era Samaria, quanto o reino sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, haviam profanado a lei e estavam comprometidos com o pecado. Aí Miqueias 1:5, né? E portanto, ambos passaram pelo cativeiro. Ficou dividido, né, para que você possa entender um pouco melhor. Houve 3 reis em Israel, né? O primeiro rei aí Saul, e o segundo rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi considerado como mavioso dos Salmos, escreveu a maior parte do Saltério, ou o livro de Salmos. E quando ele morreu, seu filho Salomão veio reinar em seu lugar. Salomão, dos homens mais sábios da Bíblia, teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria para governar o povo de Israel. E aí Deus se alegrou disso, e deu sabedoria, deu riqueza, deu conhecimento, e sabedoria de tal monta que nenhum homem houve e nem haverá sobre a face da terra como Salomão, para você ver como Deus se agradou da petição dele. Mas quando ele morreu, Jeroboão e Roboão, os seus filhos, dividiram o reino de Israel. Então ficaram 10 tribos na parte norte, cuja capital era Samaria, e 2 tribos na parte sul, Judá, que a capital era Jerusalém. E é por isso que nós estamos falando, os dois passaram por cativeiro, quer dizer, tanto o reino norte, tanto o reino sul, porque aí Israel se encontrava dividido. Samaria sofreria a invasão da Assíria, está em Miqueias capítulo 1, versículos 6 e 7, e o profeta lamentou o fato de que o reino sul também seria castigado, também passaria por um exílio, seria o exílio babilônico, está em Miqueias capítulo 1, versículos de número 8 e 9. As Escrituras não são só um livro histórico, é um livro profético, é um livro poético, demais, irmãos, as profecias que ali se encontram. E tanto Miqueias, tanto Isaías falam assim de coisas tremendas, são profecias, vaticínios, né? Vaticinar é profetizar, que se cumpriram ali literalmente, né? Os vaticínios acerca do Messias, o de Miqueias e o de Isaías, são os mais precisos. O primeiro profeta indicou o local onde o Messias nasceria. Olha isso, meus irmãos, nós estamos falando aqui 2.750 anos antes de Cristo. É algo assim tremendo, irmãos, tremendo, 2.750 anos. E aqui nós vemos o profeta Miqueias aqui falando aonde nasceria Cristo. Olha isso. 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, te virá para mim aquele que será o governante de Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Olha isso. Aonde nasceria o Messias?
E pasmem, meus irmãos, o profeta Isaías, além de falar da crucificação de Jesus 700 anos antes, como se ele estivesse ali presente naquela crucificação, ele também falou que o Senhor Jesus nasceria de uma virgem. Olha aí, Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Que sinal seria este? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Ou seja, são precisos aí que se cumpriram literalmente os vaticínios, as profecias. Segundo disse, ele teria concebido de uma virgem, profeta Isaías, né? Ambas as profecias cumpriram-se literalmente na pessoa de Jesus. Miqueias anunciou a vinda de Jesus em duas etapas. Vamos ver. A primeira, vinda do Messias. A primeira etapa dizia a respeito do nascimento em Belém, Efrata. Acabamos de ver aí, né, o versículo, e nós vemos lá o cumprimento desta profecia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o médico Lucas, no capítulo de número 2, versículo de número 11, que aí está dizendo: hoje nasceu na cidade de Davi o grande Rei e Salvador, Jesus Cristo. Os mestres da religião judaica, irmãos, eles já sabiam exatamente aonde Jesus nasceria. Lembra daquele episódio que o coração de Herodes se perturbou? Isso está registrado lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo de número 2, quando ele se perturbou acerca de que todos falavam que nasceu o Salvador, né? Então ele ali foi inquirido dos sacerdotes, dos escribas, o lugar preciso de onde Jesus nasceria. Os sábios, os escribas, os mestres da religião judaica, eles já indicaram para Herodes. Ele disse: ele nascerá em Belém da Judéia. Por que eles disseram isso? Porque aqui havia esta profecia de Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Deus não é um profeta qualquer, irmãos. Deus é o Criador do universo, mantenedor de todas as coisas. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer. Em toda a sua palavra, em todas as suas profecias tem o sim e o amém. Ele fala, ele cumpre, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele disse que lá em Belém nasceria o Rei Salvador, em Belém nasceria o Rei Salvador. Se ele disse que seria através de uma virgem, seria através de uma virgem. Se ele disse que a morte dele seria através da crucificação, seria através da crucificação. E aí, a segunda vinda do Messias, Miqueias prosseguiu falando do Messias como aquele que apacentaria o povo na força do Senhor. Nessa ocasião, ele será engrandecido até os confins da terra. Aí, Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 4. E Miqueias também contém a sua mensagem escatológica. E, pastor, o que é escatologia? Escatologia é um braço da teologia que estuda aí as coisas referentes ao fim dos tempos, né? E aí, basicamente, no livro de Revelação, ali, o Apocalipse. Miqueias, assim como fez Isaías, falou acerca do futuro reino de paz instituído pelo Messias. Veja com critério, com calma, esses versículos. Miqueias, de número 5, versículo de número 5, Efésios 2, 14, Isaías 9, versículos 6 e 7. Tal vaticínio, tais profecias, elas têm lugar, ou seja, cumprimento no milênio, que é aí narrado em Apocalipse, capítulo de número 20, versículos de 1 a 6. Período em que as profecias referentes a Israel
ainda não são realizadas terão o seu pleno cumprimento. Aquelas profecias que não foram realizadas, certamente elas terão o seu cumprimento. A história tem o seu início, o seu desenrolar e, obviamente, o seu fim. Então, tais eventos comprovam tanto a necessidade quanto a realidade do milênio. E podemos fazer uma conclusão aqui no final desse livro do profeta Miqueias. Miqueias conhecia bem a situação em que a nação se encontrava. Por esse motivo, ele veio trazendo a sua profecia, visando que o povo se arrependesse. É aqui que fala que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. A igreja deveria também se consertar, os sacerdotes também deveriam se consertar, os juízes deveriam se consertar, ou seja, todo o povo e até os que tiravam proveito. Aqui também diz nesse livro que as pessoas que vendiam as suas mercadorias, por exemplo, aqui tem 1 quilo e não tinha 1 quilo, tinha 800 gramas, ou seja, subtraindo, retirando, nada passa em oculto aos olhos do Senhor. Eu e você somos convidados diariamente a nos arrepender dos nossos maus caminhos e fazer o nosso conserto com o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Enquanto aguardamos a segunda vinda do nosso Salvador, reflitamos, pois, nas palavras do profeta, o que o Senhor pede de nós, senão que pratiquemos a justiça e amemos a beneficência e andemos humildemente com o nosso Deus. Louvado seja Deus, foi muito bom ter você aqui conosco em mais uma aula e na próxima EBD nós estaremos falando aí sobre o profeta Jonas. Um grande abraço para você, Deus abençoe, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, curtir e comentar. Forte abraço para você, meu querido irmão, em nome de Jesus. Amém.